Imagine um mundo onde a violência, a corrupção e a maldade haviam se espalhado por toda parte. Um mundo em que as pessoas haviam se afastado completamente de Deus e viviam apenas para satisfazer seus próprios desejos. Foi nesse cenário sombrio que aconteceu uma das histórias mais conhecidas e impressionantes da Bíblia, o dilúvio de Noé. Mas como tudo isso aconteceu? E por que apenas uma família foi escolhida para sobreviver? Acompanhe esta história até o final. Há muitos séculos após a criação do mundo, a população da Terra havia crescido consideravelmente. Cidades surgiam, famílias se multiplicavam e a humanidade prosperava. Porém, junto com esse crescimento, também aumentavam a violência, a injustiça e a maldade. Segundo a narrativa bíblica, os pensamentos das pessoas estavam constantemente voltados para o mal. Os fortes oprimiam os fracos. A corrupção dominava a sociedade. O respeito por Deus praticamente havia desaparecido. Diante dessa situação, Deus observou a condição da humanidade e decidiu que chegara o momento de julgar aquele mundo corrompido. Mas havia uma exceção. Entre milhões de pessoas existia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé era conhecido por sua integridade e por sua fidelidade a Deus. Enquanto a maioria seguia caminhos de violência e pecado, ele procurava viver de forma justa. Por causa disso, Deus escolheu Noé para uma missão extraordinária. Certo dia, Deus falou com Noé e revelou seu plano. Uma grande inundação cobriria toda a terra. As águas destruiriam tudo o que tivesse fôlego de vida. Porém, Deus também anunciou que salvaria Noé, sua família e representantes dos animais. Para isso, Noé deveria construir uma enorme embarcação, uma arca. As instruções eram detalhadas. A arca deveria ser gigantesca, feita de madeira resistente, com vários compartimentos internos e revestida para suportar a água. Era um projeto monumental. O mais impressionante é que, segundo a tradição bíblica, naquela época não existiam sinais visíveis de uma catástrofe iminente. Mesmo assim, Noé acreditou na palavra de Deus e começou a trabalhar, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Enquanto construía a arca, muitas pessoas provavelmente zombavam dele. Afinal, quem acreditaria que uma inundação seria capaz de cobrir toda a terra? Mas Noé continuou. Ele não permitiu que as críticas o desviassem de sua missão. Finalmente, depois de muitos anos de trabalho, a arca ficou pronta. Então chegou o momento decisivo. Deus ordenou que Noé entrasse na embarcação junto com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Além disso, animais de todas as espécies começaram a chegar. Pares de aves, pares de animais terrestres, criaturas grandes e pequenas, todos entrando na arca conforme o plano divino. Quando todos já estavam a bordo, aconteceu algo significativo. Deus fechou a porta da arca. Era o sinal de que o tempo de espera havia terminado. Então começaram as chuvas. No início, talvez parecesse apenas uma tempestade comum. Mas a chuva não parou. As nuvens despejavam água sem cessar. Ao mesmo tempo, fontes subterrâneas se romperam, fazendo jorrar enormes quantidades de água da terra. Os rios transbordaram. Os vales desapareceram. As cidades foram inundadas. As montanhas começaram a ficar cercadas pelas águas. Dia após dia, o nível continuava subindo. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente. Tudo o que existia fora da arca foi coberto pelas águas. A embarcação de Noé flutuava sobre um oceano que parecia não ter fim. Lá dentro, a família precisava enfrentar a incerteza. Embora estivessem protegidos, não sabiam exatamente quando tudo terminaria. Ao redor deles havia apenas água. Sem cidades, sem campos, sem estradas, sem qualquer sinal de terra firme. Passaram-se semanas, depois meses. As águas permaneceram elevadas por muito tempo, mas Deus não havia esquecido Noé. No momento certo, enviou um vento sobre a terra. Gradualmente, as águas começaram a baixar. Lentamente, o nível dos mares recuou. Com o passar do tempo, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
Mesmo assim, Noé esperou pacientemente. Ele queria ter certeza de que a terra estava realmente pronta para receber seus ocupantes. Primeiro, enviou um corvo. Depois, uma pomba. A pomba voltou sem encontrar lugar para pousar. Algum tempo depois, Noé enviou a ave novamente. Desta vez, ela retornou trazendo em seu bico uma folha de oliveira. Aquele pequeno ramo carregava uma enorme mensagem. A vida estava voltando. A vegetação reaparecia. A terra começava a se recuperar. Mais tarde, Noé enviou a pomba uma terceira vez. Dessa vez, ela não voltou. Era o sinal de que havia encontrado um lugar para viver. Finalmente, Deus ordenou que todos deixassem a arca. Depois de um período tão longo cercados apenas por água, Noé, sua família e todos os animais pisaram novamente em terra firme. Imagine aquele momento. O ar fresco. O silêncio. A visão de um mundo renovado. A sensação de recomeço. A primeira atitude de Noé foi agradecer. Ele construiu um altar e ofereceu adoração a Deus por ter preservado sua família durante toda aquela provação. Então, Deus fez uma promessa extraordinária. Declarou que nunca mais destruiria toda a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, colocou um arco-íris nas nuvens. Sempre que ele aparecesse no céu, serviria como lembrança da promessa divina. Desde então, o arco-íris tornou-se um dos símbolos mais conhecidos da esperança, da misericórdia e da fidelidade de Deus. A história do dilúvio não é apenas um relato sobre julgamento. Ela também fala sobre fé, obediência e perseverança. Noé acreditou quando ninguém mais acreditava. Continuou trabalhando quando era mais fácil desistir. Permaneceu fiel mesmo diante das críticas e da incompreensão. Por isso, sua história atravessou milhares de anos e continua sendo contada até hoje. Ela nos lembra que tempos difíceis podem surgir inesperadamente, mas também ensina que a esperança pode sobreviver mesmo às maiores tempestades. E assim, termina a história de Noé e do grande dilúvio. Uma narrativa que permanece viva através das gerações, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou desta história, compartilhe este vídeo e continue acompanhando outras grandes narrativas bíblicas que marcaram a história da humanidade. Até a próxima!